Olá, tudo bom? Hoje nós vamos concluir a participação de Marshall McLuhan neste tema, Os Filósofos da Contracultura. E eu sou Jonas Luiz da Silva Veiga de Capuí. O pensamento linear, que já se delineava no mundo da escrita, torna-se o padrão na galáxia de Gutenberg. Todas as coisas devem ser organizadas de forma que haja uma relação de início, meio e fim, como aliás acontece com os livros, os filmes de ficção e as novelas de TV, que têm no centro do seu argumento a jornada do herói. McLuhan percebeu que em sua época, na década de 60, uma nova revolução estava se delineando, motivada pelos novos meios de comunicação de massa, em especial a televisão. Para ele, a TV e o rádio estavam desenvolvendo o ouvido ao homem que havia caído em desuso na galáxia de Gutenberg. Por outro lado, a TV, por ser um meio frio, de baixa resolução, levava a um maior desenvolvimento por parte do receptor, da mesma forma que ocorria na época em que vivíamos em aldeia. Para o filósofo canadense, a TV e as canções pop estavam novamente unindo pensamento e ação. Isso podia ser percebido nos protestos contra a guerra do Vietnã. O fato de a TV mostrar as atrocidades cometidas pelos soldados norte-americanos levou a população dos Estados Unidos a se mobilizar contra a população, contra a guerra. O exército norte-americano sabe muito bem dessa força da imagem televisiva, tanto que na Guerra do Golfo impediu as emissoras de TV de mostrarem detalhes do conflito. Com a criação da internet, um novo mundo começa a se delinear. O surgimento de uma rede de comunicação impossível de se controlar, da qual os emissores também são receptores. E isso muda tudo. Recentemente, você deve lembrar que um grupo de pessoas em diversos países distribuía pela internet informações que são ignoradas ou distorcidas pela televisão e outros meios de comunicação. Isso nos leva a outra teoria de McLuhan, a ideia da aldeia global. Se nos primórdios da humanidade uma aldeia era definida pela quantidade de pessoas que podiam ouvir o líder, hoje o mundo todo pode ouvir as comunicações de uma liderança. É verdade que surge os piores exemplos que eu podia dar aqui nesta nossa conversa. O nosso Michel Temer aqui no Brasil, o Donald Trump dos Estados Unidos e aquele maluquinho da Coreia do Norte. Cada um se achando, embora a popularidade de alguns deles se aproxima de zero, como o nosso presidente Temer aqui, que tem 3% de aprovação, mas segundo aquele erro da pesquisa, para mais e para menos 3%, ele tem zero. Da mesma forma que na aldeia todos sabiam os acontecimentos da forma quase instantânea, hoje se sabe tudo à velocidade incrível. Podemos recordar os atentados terroristas que demoliram o World Trade Center. Podemos recordar os atentados terroristas que demoliram o World Trade Center. Os atentados em Londres, Paris e Espanha, mais recentes, que demonstram bem isso. O mundo parou para ver esses fatos.
Para se ter uma ideia do alcance do acontecimento, no dia seguinte, na capital de Camboja, agora nesse último atentado, houve uma cerimônia budista pelas almas das pessoas que morreram nos atentados. Uma foto dessa cerimônia mostrava uma garotinha cambojana segurando uma bandeira dos Estados Unidos. E os atentados de 11 de setembro, e os atentados de Londres e de Paris e da Espanha mostraram que McLuhan estava absolutamente correto. O mundo é cada vez mais uma aldeia e cada vez mais as fronteiras nacionais deixam de ser importantes. Eu tenho repetido que a internet, para mim, é o maior acontecimento da história da humanidade depois do advento de Cristo, onde pessoas de várias nações, credos e culturas se reúnem para um debate universal. Encurtam-se as distâncias, contrai-se os tempos. Rede é a palavra básica no mundo contemporâneo. Rede que une culturas vivas. Muito obrigado por sua paciência em me ouvir. E amanhã nós iremos falar sobre Edgar Morin, as estrelas e os mitos. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Jardim do Éden TV, faz isso agora, cara pálida. Ajuda o velhinho a construir uma audiência qualificada. Para você me ouvir enquanto eu falo. E eu vejo você amanhã.